Olá pessoal, vamos ao terceiro vídeo, então vamos dar continuidade a esse painel de produtividade. Então aqui meta peças horas, baseado em horas trabalhadas, nós precisamos saber quantas peças eu deveria ter produzido então, sabendo que eu preciso produzir 98 peças por hora. Então eu vou começar aqui fazendo aquela função C, para verificar se existe data na coluna A. Então se A7 for igual a vazio, faça vazio. Então se não tiver data, fica vazio. E se for falso isso, ou seja, vai ter alguma data, então eu vou preencher a meta. A meta vai ser o quê? A quantidade de horas, eu vou multiplicar por 24 para poder transformar essa unidade de medida, que é a hora, numa unidade de medida compatível com as peças hora. Por que eu multipliquei por 24, gente? Porque a hora, na verdade, é o quê? É uma fração de um dia. Então, se eu tenho uma hora, eu tenho 1 dividido por 24, que é um percentual do dia. Então, para reverter isso aí, eu multiplico por 24. E vou multiplicar na sequência pela quantidade de peças que eu deveria ter produzido. Vou travar isso aqui, porque eu vou arrastar, eu não quero que mude essa referência. Fecho parênteses, Enter. Vou mudar aqui o formato, tirar as casas decimais que não tem necessidade, e vou dar 2 cliques na alça de arrasto para preencher até o final. Então, isso aqui deveria ser o meu realizado para atingir 82%. E agora eu vou fazer então o real. O real eu vou usar a mesma função, soma Cs. Eu poderia usar até a função somar produto, mas a função somar produto já tem um vídeo aí no canal, se você quiser. Acho que tem vários até. Se você quiser entender melhor ela, é só procurar esse vídeo. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma pequena mudança, seguindo uma sugestão do Bené, nosso amigo lá de Fortaleza, para, em vez de fazer essa soma, como a gente fez aqui nessa planilha real, num intervalo de dados, eu possa inserir uma tabela aqui nesse intervalo de dados, então, para que? Por que isso, gente? Porque desse jeito que está aqui, se eu acrescentar alguma informação aqui no final, vai até a linha 1980. Aqui no painel eu tenho a minha soma C, vai até o 1980. Então, se eu inserir alguma informação lá, eu precisaria alterar isso aqui para 81, 82, conforme o número de registros que tem. Então eu vou aqui na planilha real, para não alterar o que eu já tenho lá, eu vou simplesmente criar uma cópia desse aqui. Para criar uma cópia, eu pressiono o botão do mouse sobre a planilha e arrasto segurando o Ctrl. Então eu tenho agora uma cópia daquela planilha. Deixa eu excluir essas duas linhazinhas aqui que não tem necessidade. E agora para inserir a tabela, então tem 2 procedimentos. Eu posso selecionar qualquer célula dela, não preciso selecionar todo o intervalo. Eu posso aqui na página inicial clicar em formatar como tabela, escolher o modelo que eu quiser. Ou eu posso vir em inserir e inserir uma tabela nesse intervalo. Então o Excel vai perguntar para mim se tem cabeçalho, vai selecionar um intervalo, vai perguntar. Tem cabeçalho, realmente tem os cabeçalhos aqui em cima, né? Agora fiz cacaca, deixa eu selecionar tudo de novo, Ctrl T, pronto, tudo selecionadinho. Então minha tabela tem cabeçalhos, clico em OK. Pronto, então agora eu já tenho uma tabela de dados. Então tem essa tabelinha de dados aqui, deixa eu mudar essa cor aqui, mudar o padrão. Assim. Já estava alterado, vou ter que mexer na mão mesmo. Então, pretinho. Pronto, vou selecionar toda a planilha para fazer um autoajuste em toda ela. Vou tirar essas linhas de grade que eu não gosto disso. Parece que fica mais elegante assim. Muito bem, então agora eu tenho uma tabela de dados. Se eu for ver aqui, eu tenho minha guia design da tabela. Eu vou mudar só o nome disso aqui para fazer um nome mais sugestivo. Então, TBL real. Enter, pronto, agora eu já tenho uma tabela de dados que se chama TBL real. Muito bem, vem aqui no painel. Vou começar com aquela função C, para verificar se tem data, então C A7 igual a vazio, faça vazio, senão eu vou fazer o soma Cs. Então, primeiro argumento do soma Cs, onde eu quero somar, qual intervalo que eu quero somar? Quero somar a quantidade de peças produzidas. Aqui um cuidado, gente. O cuidado que eu tenho que ter é o seguinte, quando eu for selecionar, eu não devo selecionar somente o cabeçalho aqui.
Então, se você reparar, quando eu passo o mouse aqui, o mouse está nesse formato de mais aqui. Se eu subir um pouquinho o mouse, ele vai mudar para uma seta apontando para baixo. Então é nesse momento que eu devo selecionar o intervalo, porque eu quero toda a coluna, eu não quero só o rótulo, ok? Então eu quero somar as peças produzidas. Ponto e vírgula. Segundo argumento, intervalo de critério 1. Então, para saber qual é o critério 1, para saber qual é o intervalo de critério 1, eu tenho que me basear em qual é o meu primeiro critério, critério 1. Então eu vou trabalhar primeiro com a máquina. Então eu vou selecionar meu intervalo de critério 1, máquina. Ok? Ponto e vírgula, e qual vai ser o meu critério? Então vai ser a máquina que aqui está. Vou travar, porque isso aqui não pode descer. Ponto e vírgula, volto lá para a planilha real. E agora o meu segundo intervalo de critério vai ser a data. Então notem que está a setinha lá. Ponto e vírgula, e qual vai ser o meu critério 2? Vai ser a data que aqui está. Essa data eu vou deixar na referência relativa, ou seja, não vou travar ou congelar, como você queira chamar isso, porque eu quero que ele vá descendo conforme minha fórmula vá descendo. Ok? Fecho parênteses, do soma Cs, fecho parênteses do C, Enter. Está lá, real, 2300. 2 cliques na alça de arraste e foi arrastado para todo o intervalo. Agora, quanto que produziu o real? Então vamos lá, C novamente. A7 for igual a vazio, faça vazio, senão eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu real, dividir pela minha meta. Aqui vai acontecer o seguinte, se eu dividir 2.300 por 290, praticamente 2.300, vai dar quase 100%. Só que eu não posso colocar 100% aqui se a minha meta é 82%. Então eu vou simplesmente pegar isso aqui e vou multiplicar pela minha meta, porque eu quero saber quanto que é o realizado sobre a meta. Né? Então por isso que eu estou fazendo isso aqui. Vou travar essa célula D2, porque ela não desça. Fecho parênteses, Enter. Então aqui, formato para percentual, Ctrl Shift 5, eu tenho 82%. É lógico, está mostrando 82%, mas eu sei, pelo que eu realizei pela minha meta, eu sei que não é 82%, eu realizei um pouquinho mais que a meta, ou seja, um pouquinho mais que 82%. Se eu aumentar minhas casas decimais, aqui eu vou ver que é 82,3%, tá? Mas eu vou deixar sem casa decimal para ficar mais tranquilo. Legal, então praticamente aqui minha planilha está toda pronta. O que eu preciso fazer agora, vamos dar uma conferidinha, então centrífuga 2. Tá lá, já mudou os valores, é só mudar para março, os valores foram alterados. O que eu quero fazer aqui é um esqueminha para zebrar essas linhas aqui. Ou seja, cor sim, cor não, cor sim, cor não. Tá? Então para isso eu vou precisar usar a formatação condicional. E eu vou zebrar quando? Eu vou zebrar quando a minha linha for par. Então quando a linha for par, eu vou colocar uma cor na linha. Se ela for uma linha ímpar, eu não vou colocar. Então eu vou usar duas funções nessa formatação, duas funções da formatação condicional, que é a função é par e a função é lim, para capturar a linha. Então eu vou selecionar todo o intervalo que eu quero aplicar a formatação condicional, eu quero aplicar nesse intervalo, página inicial, formatação condicional. Eu vou aplicar uma nova regra, e essa regra eu vou usar uma fórmula. Legal. Então agora eu vou começar a aplicar a fórmula aqui. Qual vai ser a fórmula? Quando essa fórmula for verdadeira, eu quero que pinte a linha toda. E eu vou me basear sempre na coluna A. Por que na colunagem? Porque eu não vou aplicar essa formatação quando a coluna não tiver data aqui. Então eu tenho que fazer duas verificações. Se ela está vazia e se ela é par. Somente nesse caso que eu vou aplicar a formatação condicional de colorir a linha. Beleza? Então, se eu vou usar dois testes lógicos, eu sempre falo para o pessoal que essa caixinha aqui é como se fosse um C enrustido aqui dentro, né? Então eu tenho esse C, no C eu só tenho um teste lógico, então eu tenho que ampliar os testes lógicos. Para ampliar eu uso ou a função E ou a função OU. A função OU é uma adição de valores lógicos e o E é uma multiplicação. Então como eu quero que ele pinte somente quando for par e tenha algum valor, então eu vou usar o E. Então,
E o quê? A minha primeira célula do intervalo, a 7, eu vou deixar travada a coluna e liberada a linha, para ele correndo a linha. For diferente de vazio, então essa é a minha primeira condição, tem que ser diferente do vazio. E qual é a segunda? A segunda, eu tenho que verificar se é par. Deixa eu deixar maiúsculo. Tanto faz deixar maiúsculo e minúsculo. Só vou deixar maiúsculo para ficar mais fácil a visualização. Tá? Então, é par. Quem que eu vou testar se é par? A lim de quem? Desse intervalo aqui. E vou tirar a trava. Tá? Fechei o parênteses do lim, fechei o parênteses do par, fechei o parênteses do e. O que vai acontecer aqui, gente? Então, eu estou perguntando, linha, vamos interpretar a função aqui de dentro para fora, né? Então, lim de A7 vai ser o quê? 7. É par? 7. É falso. A7 é diferente de vazio? É. Então é verdadeiro. Verdadeiro vezes falso dá falso. Ou seja, ele não vai pintar essa linha. Na próxima linha, ele vai analisar lim de A8. Por que ele vai analisar 8? Porque está liberado a linha aqui. Então, lim de A8 é 8. É par 8? Verdadeiro. A8 é diferente de vazio? Verdadeiro. Verdadeiro vezes verdadeiro. Por que vezes? Porque é uma multiplicação. E. Então, verdadeiro vezes verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, a linha 8 ele vai colorir. Ok? Então, vou lá no formatar. E vou fazer o preenchimento. Vou fazer um formatinho aqui, um verdinho. Isso, tá bom esse verdinho aqui. Ok. E ok. Então, olha o que aconteceu. Fez o zebradinho, tá? O que vai acontecer? Se eu mudar para fevereiro aqui, olha só. Essa linha aqui ele não zebrou a 36. Por quê? Porque está vazia. Tá? Então, ele só vai zebrar essa ali. E agora eu vou aplicar uma outra formatação condicional para colocar borda sempre que tiver data. Então, isso aqui é mais simples. Formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula, e eu vou colocar aqui a verificação que eu quero fazer. Então, meu teste lógico vai ser o quê? Meu teste lógico vai ser verificar se a coluna A aqui tem data. Então, eu vou fazer A7, vou liberar a linha, porque eu quero analisar linha a linha, e vou deixar travada a coluna, que eu quero analisar sempre a coluna A. Se ela for diferente de vazio. Se for diferente de vazio, eu vou simplesmente colocar a borda. Então, vem aqui na borda, vou escolher essa borda aqui, contorno, ok, ok. Vou tirar as linhas de grade para ficar mais charmosa a minha planilhinha. Vou colocar uma linha de grade aqui. Linha de grade. Vou separar essa informação com uma linha de grade um pouquinho mais espessa. Aqui. E pronto, só faltou formatar meu cabeçalho. Vou colocar uma linha de grade aqui também. Vou colocar o cabeçalho que eu mais gosto. Fundo preto com letra branquinha. Isso, prontinho. Então aqui eu tenho agora a minha planilha completa. Então no próximo vídeo nós vamos dar continuidade mudando isso aqui para, em vez de uma validação de dados, nós aplicarmos aqui um controle. Vamos fazer um com controle ActiveX e um controle de formulário. E eu pretendo, vamos ver, se vocês querem, vocês deixem nos comentários, depois ampliar um pouquinho assim o nosso conhecimento através dessa planilha, usando um pouquinho de VBA. Usar o VBA para inserir os dados nesse intervalo aqui, inserir através do VBA as informações aqui dentro no intervalo de dados e mostrar a diferença de como inserir numa tabela de dados. É um pouquinho diferente, tá? No VBA. É bem interessante. E depois a gente pode até evoluir de repente para, em vez de armazenar essas informações aqui no Excel, que eu não recomendo, eu prefiro sempre armazenar os dados em um banco de dados. Então, fazer com que o Excel tenha uma conexão com um banco de dados e os dados sejam armazenados no banco de dados, que é um sistema especializado em armazenar dados. O Excel não é especialista nisso.
E aí a gente começa a fazer um trabalho mais profissional, ou seja, os dados no banco de dados e o Excel tratando esses dados, gerando os indicadores. Ok, pessoal, então até a próxima.